Olá, eu sou a professora Paula Nardi, aqui da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da FEA, Ribeirão Preto. Sou graduada em Contabilidade e atualmente trabalho nas linhas de pesquisas de auditoria, informação contábil, gerenciamento de resultados. Também já atuei na auditoria, na PricewaterhouseCoopers, na parte de auditoria. Nessa aula, nós vamos analisar alguns aspectos gerais da contabilidade, vamos entender todo o histórico do desenvolvimento da contabilidade, o que veio mudando, as necessidades que o ambiente começou a exigir da contabilidade, como ela foi se adaptando a essas mudanças, a essas exigências e o que ela precisa atualmente, refletir e fazer algumas alterações para poder atender essas necessidades do mercado. Aí nós vamos entrar, propriamente dito, nos dois conteúdos, propriedade para investimento intangível, abordando as definições, o reconhecimento, a mensuração, a divulgação e exemplos e casos ao longo de toda essa aula. Então, para nós entendermos um pouquinho sobre a questão da evolução da contabilidade, é importante pararmos para pensar que a contabilidade, ela atende, ela reage às necessidades do mercado, às necessidades econômicas, às necessidades comerciais. Se a gente olhar um pouquinho, indo lá desde a época das partidas dobradas, em 1494, essa questão do equilíbrio, débitos e créditos, e no que nós tivemos até mais ou menos em 2010, que foi um dos principais marcos da mudança da contabilidade no Brasil, nós vamos perceber um pouquinho dessas alterações que ela teve de acordo com as exigências do mercado. Então nós tivemos, por exemplo, já com as expedições, as necessidades da auditoria, da verificação dos estoques, da verificação do material, da confirmação se aqueles produtos meus estão sob meu controle. Aí nós tivemos um ponto interessante da evolução histórica com a Revolução Industrial, a máquina a vapor, e toda aquela necessidade de investimento, as empresas trocando a mão de obra pelas indústrias, pelo processo industrial, a necessidade de buscar investimento nesse segmento e como passar para a informação para os principais investidores, bancos, investidores, de que a sua empresa era rentável. Então, a empresa precisava mostrar que ela tinha condições de gerar esse lucro, de ter essa lucratividade. Como fazer isso? Então, ela precisava confrontar as receitas, os custos, chegar num lucro, num resultado final. Mas como mensurar esse custo? Então, isso desencadeou na necessidade do desenvolvimento da contabilidade de custos e todos os seus sistemas de custeio, ABC, o custeio variável, enfim. Aí, andando mais um pouquinho, a auditoria, voltando para a questão da auditoria, ela começa a perceber a necessidade de regulamentar, de definir padrões para ela atuar, para ela exercer, para que ela tenha, então, um papel de maior confiabilidade diante do mercado. Aí, andando mais um pouquinho, 1929, a crise, um outro ponto importante do desenvolvimento da contabilidade nos Estados Unidos. Lá na crise de 29, todo o movimento levou à criação da SEC, a Securities Exchange Commission, equivalente à CVM aqui no Brasil, que veio com um papel muito importante de regulamentar, de determinar, inclusive, órgãos que iam passar a definir padrões de contabilidade. Aí nessa linha, nós tivemos o desenvolvimento de outros órgãos e outras normas, o IAS, o IASB, e desencadeando na IFRS, esse conjunto de normas que nós temos atualmente, que o Brasil passa a adotar em 2010. Então aí a gente tem uma quebra, novamente, desse paradigma. Antes nós adotávamos aquela contabilidade voltada para o fisco, aquela contabilidade engessada, e com as IFRS já muda um pouco o pensar. Quão de fato vale um ativo, Como essa informação de fato vai ser gerada para ter uma usabilidade para o mercado. Então a gente percebe aí mais ou menos meio milênio para o desenvolvimento dessa contabilidade, para uma quebra importante de paradigma em 2010, que é um modo de pensar diferente da contabilidade, voltado para a jurisprudência, voltado para a análise. Mais ou menos meio milênio aí. Se nós pararmos para pensar um pouco hoje, como que anda essa evolução e a necessidade da contabilidade responder nesse sentido, nós vamos perceber o seguinte: está mais rápido. Então nós temos uma mudança da forma de negócio muito grande,
Tá? Então, se a gente para pensar, as empresas começaram com uma indústria pesada, uma indústria de aço, nós tivemos o desenvolvimento da parte de petróleo, depois as ferrovias, aí o sistema bancário, aí a gente já começa a ter um diferencial, as empresas de sistemas, as empresas de software, aí agora as empresas com e-commerce, com comércio eletrônico e as empresas de rede social. Né? Então a gente percebe nessas duas pontas uma diferença muito grande do tipo de negócio. Então eu saio de uma indústria pesada agora para uma empresa de redes sociais. Como é que fica a avaliação de ativos nesse sentido? Quanto vale uma empresa? Se torna um pouco mais volátil essa mensuração, um pouco mais delicada a forma de mostrar para o mercado quanto vale esse tipo de empresa. Então é nesse cenário de dinamismo, de grandes mudanças, que dois assuntos estão muito atrelados e que têm as suas particularidades nesse sentido, que são os assuntos de propriedade para investimento e de intangível que nós veremos nessa aula. Dentro da estrutura do balanço patrimonial, essas duas peças importantes, elas estão registradas no ativo não circulante, lá num grupo específico de propriedade para investimento e num grupo específico de ativo intangível. Então, são esses dois principais, aí nesse momento, nessa aula, grupos de ativos que nós vamos trabalhar. Iniciando com a propriedade para investimento, seguindo lá o CPC 28, né? O que é uma propriedade para investimento que nós vamos, a partir de agora, nos referenciar como PI? A propriedade para investimento é um terreno ou edifício, ou parte do edifício, ou ambos, mantido pelo proprietário ou arrendatário em arrendamento financeiro para oferir aluguel ou para valorização de capital. Então, já dá para perceber um pouquinho a diferença dos demais ativos, né? Eu tenho um imóvel, eu tenho um terreno, eu tenho um edifício com o objetivo de auferir aluguel. Eu vou ganhar via aluguel ou via valorização de capital em cima desses ativos. E esses ativos estão em poder, em propriedade, em posse de quem? Do proprietário ou via arrendamento financeiro. Sobre esse aspecto, eu gostaria de ressaltar dois pontos. Se uma empresa, um arrendador, tem um imóvel cuja utilidade para ele é arrendar diversos arrendamentos operacionais, diversos aluguéis, ele vai classificar, ele vai ser considerado esse imóvel para o arrendador como uma propriedade para investimento. Mas se a empresa tem um imóvel que ela possui caracterizado por um arrendamento financeiro, via um arrendamento financeiro, e que ela utiliza da mesma maneira para oferir aluguel ou para valorização, ele também vai ser classificado como propriedade para investimento. O cuidado que a gente precisa ter nesse sentido é que não se classifica como propriedade para investimento e que, portanto, diferencia dos demais ativos que nós temos os imóveis que são utilizados pelo proprietário, né, para a produção dos seus bens ou dos seus serviços, ou para finalidades administrativas, ou inclusive aqueles que estão disponíveis para venda. Que nesse caso específico, aqueles disponíveis para venda, eles precisam seguir a norma de ativo não circulante mantido para venda. Os imóveis que são mantidos para a produção de bens e serviços ou com a finalidade administrativa, eles são tratados no imobilizado e não vão ser abordados nessa aula, ok? Outros exemplos de propriedade para investimento que nós temos. Terrenos mantidos para valorização a longo prazo, o imóvel mantido para valorização a longo prazo. Então a empresa compra esse tipo de ativo com o objetivo declarado de valorização a longo prazo. Fica classificado como PI. Ah, mas se por algum motivo a empresa decide utilizar esse imóvel para fins administrativos, mas ele tem o objetivo principal de valorização a longo prazo. Se ela passa a utilizar esse imóvel para fins administrativos, então aí nesse caso a orientação da norma é que ele fique registrado no grupo de imobilizado. Os terrenos também para uso futuramente indeterminado, que a empresa ainda não sabe o que ela vai fazer com esse imóvel, com esse terreno, fica em propriedade para investimento. Como eu comentei, o edifício ou qualquer imóvel que esteja arrendado e seja utilizado para mais de um arrendamento operacional, também é um exemplo. O imóvel parado, mas que a utilidade, o objetivo principal dele é ser arrendado via arrendamento operacional, também faz parte de uma PI. Agora, um ponto importante é que nem
toda API ela é adquirida, ela pode ser construída pela própria empresa. Então, a empresa pode construir o seu imóvel com a finalidade de oferir aluguel ou valorização. Então, essa propriedade para investimento, mesmo em construção, também vai ser classificada nesse grupo de contas no balanço patrimonial em ativo não circulante. Essas propriedades, elas têm algumas particularidades no quesito de reconhecimento. Como qualquer ativo, elas precisam seguir alguns princípios básicos. Então, quando é possível uma empresa reconhecer no seu balanço uma propriedade para investimento? Então, ela vai reconhecer essa propriedade quando ela for capaz de gerar benefícios futuros para a companhia e ela conseguir mensurar o valor dessa propriedade para investimento, que são requisitos básicos de reconhecimento de qualquer ativo no balanço patrimonial da empresa. Aí, quando a gente passa a pensar um pouquinho qual o valor de reconhecimento, é que nós temos algumas diferenças em relação a outros ativos, a outras normas de ativos. Então, inicialmente, uma propriedade para investimento, ela vai ser reconhecida ao custo, né? O que é esse custo? O custo é o preço de compra, é o preço que se paga por essa propriedade para investimento, caso ela seja adquirida, mais os dispêndios, mais os gastos aí relacionados necessários para deixar essa propriedade para investimento em condições de uso. Isso quando a propriedade é adquirida. Quando a propriedade ela é construída pela própria empresa, os gastos relacionados à construção dessa propriedade vão ser ativados, formando inicialmente o valor da propriedade ainda em construção pelo valor de custo. Dentro desses valores, é importante destacar, dentro desse custo inicial, é que não entram os gastos relacionados com as atividades operacionais iniciais, como os gastos chamados de startup, ou perdas operacionais incorridas no início, ou excesso de materiais ou mão de obra que foi atribuído de alguma maneira a essa propriedade para investimento. Então, para ficar mais claro esse ponto, vamos voltar na questão da propriedade para investimento construída pela própria empresa. Nesse caso, ela vai contabilizando, ela vai ativando os gastos de construção lá na propriedade para investimento, construindo o imóvel. Então, se houver um exagero, por exemplo, de cimento, um exagero em algum item específico de manutenção dessa obra. Então, o que vai acontecer? Esses gastos em exagero, quando eles forem sendo percebidos, eles vão ser alocados como despesa e não podem ser alocados na propriedade para investimento inflando o balanço. Então, eles vão ser lançados como despesa. Todos esses gastos, então, em excessos, vão para resultado. Se por acaso, um outro exemplo, uma propriedade para investimento ela for adquirida a prazo, como fica essa contabilização? Qual é o valor, né, que vai aparecer nos demonstrativos financeiros das empresas? Nesse caso, lá no ativo, a propriedade para investimento ela vai ficar reconhecida a valor presente, como se fosse o preço pago à vista. No passivo, nós vamos ter o valor pela compra a prazo numa conta redutora de juros a transcorrer referente aos juros dessa aquisição. Então, é importante lembrar que elas ficam reconhecidas, nesse caso, a valor presente. E depois, como ocorre o processo de mensuração da propriedade para investimento? Dois pontos importantes que vale destacar nessa questão. Casos de dispêndios subsequentes, gastos relacionados àquela propriedade para investimento subsequente. Como é que isso é tratado? Isso vai depender da natureza do caso. E nós temos praticamente dois aspectos específicos aí. Nós temos os gastos subsequentes, que são manutenção contínuas, manutenção corriqueiras, que nada interfere na capacidade de geração de benefícios daquela propriedade para investimento, que serão então lançados aí como despesa no resultado do exercício. Agora, o segundo caso é quando nós temos aqueles gastos, né, que alteram a vida útil dessa propriedade para investimento, que alteram a capacidade dessa propriedade para investimento em gerar benefícios econômicos futuros para a companhia. Né, por exemplo, uma grande reforma naquele imóvel. Esses tipos de gasto, eles podem ser incorporados ao valor desse ativo no balanço patrimonial, eles podem ser ativados.
Bom, mas a propriedade para investimento, registrada pelo valor inicial, sabendo desses gastos subsequentes, ela vai ser mantida a custo ou existe um outro critério, uma outra forma permitida para mensuração dessa propriedade para investimento? Então, nós temos sim a possibilidade de utilizar uma propriedade para investimento mantida ao valor de custo ou ao valor justo. Então, se a empresa mantém uma propriedade para investimento ao valor de custo, que é o gasto inicial para aquisição ou construção e todos os gastos necessários para deixá-la em condições de uso, vai manter o valor de custo. Essa propriedade para investimento vai sofrer o processo de depreciação e também tem que passar pelo teste de impairment seguindo todas as regras do CPC 01. Mas a norma também permite que, depois do registro inicial ao custo, essa propriedade para investimento possa ser avaliada a valor justo. Então, a empresa pode acompanhar valorizações ou desvalorizações dessa propriedade para investimento, seguindo os critérios de valor justo, seja valor de mercado ou seja um critério de cálculo de valor presente dos benefícios futuros esperados com essa propriedade para investimento. Nesses casos, nesse caso mais específico, as variações a valor justo para mais ou para menos, eles vão ser contabilizados na propriedade para investimento, lá no ativo não circulante, e a contrapartida é no resultado, na demonstração de resultados do exercício. Só um aspecto importante que é preciso lembrar quando a empresa decide optar pelo método de valor justo. É o cuidado com a contagem dupla dos ativos, porque, por exemplo, se a empresa tem um imóvel, um prédio em que ela aluga para outros, o prédio todos os apartamentos desse prédio são alugados, destinados a oferir aluguel. Esse prédio tem, por exemplo, o elevador, tem toda uma parte de instalação embutida, ela pode alugar também com as mobílias, né? Então, quando a empresa vai usar o critério do valor justo, ela vai mensurar o valor daquela propriedade para investimento da maneira que ela disponibiliza para alugar, para o aluguel. Isso significa que dentro do valor justo também tem que estar embutido as condições das mobílias, do elevador, das instalações, enfim, todo o conjunto de ativos ali acoplado. Então, quando ela for contabilizar essa propriedade para investimento a valor justo, ela não pode separar o valor do elevador, o valor das instalações, o valor das mobílias, porque ele já tem que estar embutido no valor justo. Se ela fizer isso, nós teremos o que nós chamamos de contagem dupla, que é o mesmo ativo aparecendo tanto no imobilizado, na propriedade para investimento duas vezes, ok? Então isso é importante lembrar. Outra coisa, o que a norma orienta é o seguinte: se uma empresa ela tem um conjunto de propriedade para investimento com características semelhantes e ela adota valor justo numa propriedade para investimento, ela tem que adotar o critério de valor justo para todo aquele conjunto de propriedade para investimento com características semelhantes que ela apresenta. Então vamos entender um pouquinho um exemplo de contabilização sobre aquisição e essa questão da valorização, caso em que é possível utilizar o valor justo. Então, em 10 de novembro de X1, a empresa Alfa adquire um imóvel pagando à vista R$100.000. Esse imóvel será utilizado para oferir aluguel. Esse é o objetivo principal do imóvel. Na data de fechamento das demonstrações financeiras padronizadas, em 31 de dezembro de X1, esse imóvel tinha um valor justo líquido identificado de R$110.000. Então, como que ficam essas contabilizações? Então, no momento inicial da aquisição, né, desse imóvel que vai ser destinado à propriedade para investimento, esse é o objetivo principal, oferir lucro, nós teremos um débito em imóvel lá no grupo de contas propriedade para investimento em ativo não circulante no balanço patrimonial. Contrapartida disponível, por exemplo, no valor de R$100.000. No final do ano, a empresa ela decide avaliar, ela consegue identificar o valor justo dessa propriedade para investimento e ela opta por esse critério de mensuração. Então, como que fica esse registro?
O débito lá no imóvel, em propriedade para investimento, no balanço patrimonial, e o crédito em variação a valor justo na demonstração de resultados do exercício. Então, essa é uma contabilização sem aí grandes preocupações, no caso de uma aquisição, com mensuração a valor justo. Mas essa contabilização, ela tem algumas particularidades, alguns pontos que é preciso ficar atento, que é quando a gente considera algumas transferências. Porque a empresa ela pode ter uma propriedade para investimento hoje, com o objetivo de auferir aluguel, mas que amanhã, por exemplo, ela quer utilizar na operação, que deveria passar para o imobilizado, portanto. Ou o contrário, ela tem uma propriedade, um imóvel, né, que era destinado à venda, mas que agora ela quer usar para oferir aluguel. Ou uma empresa de construção, que tem os estoques de casas e agora ela passa uma casa para oferir em busca de valorização ao aluguel. Então, como que ficam essas transferências? Dentro desses aspectos, existem alguns pontos que são específicos que é importante ficar atento. Quando nós temos, por exemplo, o imóvel que antes era considerado estoque e ele passa a ser propriedade para investimento, o estoque estava registrado a custo. O que a norma permite é que esse imóvel, antes do estoque da empresa, passe a propriedade para investimento e no momento dessa transferência, avaliado a valor justo. O impacto, a variação desse valor para mais ou para menos, vai ser lançado na demonstração de resultados do exercício. E a contrapartida lá na propriedade para investimento, que agora fica no grupo de PI em ativo não circulante. O outro caso, se é uma propriedade para investimento que passa a ser vendida. Então, a empresa tinha um imóvel com objetivo de valorização ou para oferir aluguel, mas que por algum motivo ela decide destinar à venda. Como que fica nesse caso? Nesse caso, a propriedade para investimento está registrada a valor justo, ela passa a ser um ativo não circulante mantido para venda e deve seguir todas as regras de mensuração e contabilização dessa norma em específica. Ativo não circulante mantido para venda. Por outro lado, se eu tenho uma propriedade para investimento, então a empresa aluga, né, determinado imóvel, mas ela vê a necessidade de trazer esse imóvel para a sua operação, para utilizar na sua atividade produtiva. Como que fica? Ela quer trazer e ele deveria ser registrado no imobilizado. Eu tenho uma propriedade para investimento avaliada a valor justo. Quando eu passar para o imobilizado, eu tenho que lembrar da regra de contabilização a custo. Então, o valor justo da propriedade para investimento, no momento dessa transferência, passa a ser o valor de custo que vai compor esse imóvel no grupo de imobilizado, no ativo não circulante. A partir desse ponto, sujeito aí a depreciação, revisão de vida útil e cálculo de perda por impairment, se for o caso, seguindo o CPC 27 de imobilizado. Agora, há uma particularidade quando é o contrário, quando a empresa tem um imobilizado e ela decide passá-lo para propriedade para investimento. Aqui a gente tem uma particularidade e precisa de um pouquinho mais de atenção, tá? Nesse caso, o imobilizado está registrado ao custo, ao valor contábil líquido, né, de custo de aquisição, depreciado, pode ter tido uma perda por impairment, tem um valor de custo líquido. Quando ele vai passar para propriedade para investimento, a empresa vai querer, por exemplo, registrar essa propriedade para investimento a valor justo. Se esse valor justo for inferior ao valor contábil líquido do ativo imobilizado no momento dessa transferência, essa diferença vai ser lançada a débito no resultado, na demonstração de resultados do exercício do período da transferência. A particularidade acontece quando esse valor justo for superior ao valor contábil que o ativo imobilizado estava registrado enquanto imobilizado. Quando ele for superior, a empresa precisa analisar o seguinte: esse imobilizado, esse imóvel, enquanto imobilizado, ele sofreu uma perda por impairment? Se sim, ela pode pegar essa diferença da valorização, reverter uma parte do impairment. Quanto essa parte? E aí eu preciso olhar um pouquinho o que a norma
de impairment fala sobre reversão. Eu posso reverter até o máximo da perda que aquele imóvel estaria valendo caso nenhuma perda tivesse ocorrido antes. Então, tem um limite, tem um teto, que eu vou explicar daqui a pouquinho num exercício para ficar claro esse entendimento. E se mesmo assim o valor justo superar essa possibilidade de reversão da perda por impairment, a diferença ela vai para uma conta de PL chamada ajuste de avaliação patrimonial. Então vamos fazer um exercício, vamos resolver um exercício juntos para entender essa questão. Então olha só, uma empresa adquire um ativo imobilizado por 10 mil, com taxa de depreciação de 10% ao ano. No final do primeiro ano, ela realiza o teste de impairment e verifica que, de fato, o valor recuperável desse imóvel é de R$ 7.500 ao final do primeiro ano. Ao final do segundo ano, ela decide utilizar esse imobilizado para alugar a terceiros. Então, ela vai mudar o objetivo de uso, a finalidade de uso desse imóvel, devendo mesmo ser transferido para a propriedade para investimento. Nessa data, ela verifica que o valor justo líquido desse imobilizado é de 8.700. E vamos supor, revisando novamente, fazendo novamente as verificações para teste de recuperabilidade, nenhuma perda foi identificada no segundo ano. Então, como ficam essas contabilizações? Então, no primeiro ano, a empresa ela vai seguir com a depreciação do primeiro ano e calcular o impairment daquele exercício. Então, ela tem lá um valor contábil de 10 mil, uma depreciação de R$1.000, valor líquido desse imóvel, R$9.000. Verificou pelos testes de impairment que o valor recuperável é de 7.500, então ela tem que reduzir o valor do seu imobilizado a 7.500, registrando uma perda no resultado. Então, uma perda por impairment na DRE contra o imobilizado, o valor do imóvel lá no grupo de imobilizado. Então, percebe que nesse momento ela inicia o segundo ano com esse imobilizado a 7.500 e mantendo a depreciação aí de 10% no segundo ano. Então, observando o segundo ano, valor contábil inicial de 7.500, uma depreciação de 750, que é 10% sobre esse valor. Então, o valor líquido do imobilizado até o final do segundo ano é de 6.750. Nessa data, ela decide transferir esse imobilizado para a propriedade para investimento e percebe que o valor justo dessa propriedade para investimento é de 8.700. Como lidar com essa situação? Então, o primeiro controle que ela tem que ter em paralelo é o quanto estaria valendo esse imóvel no imobilizado se nenhuma perda tivesse anteriormente sido reconhecida por impairment. Então, eu tenho lá 10 mil de valor contábil deste imóvel, a depreciação seria de 2.000, né? 2 anos a 10% cada ano, o valor líquido 8.000. Então, o máximo que esse 6.750 do imobilizado pode voltar a valer no balanço é 8.000. O máximo que ele estaria valendo se nenhuma perda tivesse sido reconhecida. Portanto, essa diferença de 6.750 para 8.000 são os R$ 1.250 que ela pode reverter de impairment para poder valorizar a sua propriedade para investimento a valor justo no final do segundo ano. Então, primeiro ela reverte essa perda por impairment no imobilizado, debitando o imobilizado e revertendo essa perda na DRE. Baixa o imobilizado, transfere o imobilizado, que vai estar então a 8.000, para a propriedade para investimento a 8.000. Só que no ato dessa transferência, ela percebeu que o valor da PI poderia ser 8.700. Então, ela aumenta o valor da PI, debita o ativo, esse imóvel lá na PI, mais 700, contra a conta de AAP, ajuste de avaliação patrimonial no PL. Então, o que a gente percebe nesse caso de transferência de imobilizado para PI? Que não é toda a valorização que vai para a DRE. Eu tenho só um limite da possibilidade de reversão do impairment e o que sobra, o excedente, vai para a conta de patrimônio líquido.